Gravando. Então, sétimo ano, revisão, segundo bimestre, capítulo 4 e 7. Capítulo 4 e 7. Então, aí, ao longo do bimestre, nós estudamos sobre a Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? A Igreja Católica ela começou a fazer várias coisas erradas entre o século XV e o século XVI. Uma delas era com relação à salvação. A Igreja Católica ela vendia a salvação. Então, no caso, para as pessoas serem salvas, cometeram vários pecados, matou, roubou, adulterou, mentiu, enfim, ela teria que dar os seus bens, posses, fazendas, casas, bois, vacas, galinhas, porcos, enfim, o que tivesse. As pessoas deveriam dar os seus pertences, os seus bens em troca da salvação. Então, isso vai totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Outra coisa também que a Igreja Católica cometia de muito errado era a missa em latim. Então, no caso, eram poucas pessoas que tinham acesso ao latim, sabiam entender o latim. Era somente pessoas de classe média e alta, somente nobres, pessoas da elite, as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, as pessoas sem tanta educação e instrução e ensino iam para as missas e muitas vezes eram enganadas pelos padres, porque o padre ele fazia a missa em latim e as pessoas tinham que acreditar naquilo que o padre ele falava. Por exemplo, pegava lá a Bíblia e o padre ele fazia a leitura da Bíblia e as pessoas colocavam 100% da sua fé que aquilo era verdadeiro, porque a pessoa não tinha instrução com relação ao latim. Então elas ficavam somente presas àquilo que o padre falava como verdade, não tinham como comprovar. Um exemplo, se eu pego e falo alguma coisa para vocês hoje, vocês têm o Google para poder pesquisar se realmente isso que eu estou falando é verdade. Então, vamos supor, eu pego o professor de geografia, fala sobre o movimento de rotação e o movimento de translação. Fala que é a Terra que gira em torno do Sol. Aí você, não, deixa eu pesquisar se realmente isso é verdade. Não, eu vi no Google que é o Sol que gira em torno da Terra. Um exemplo só, tá? Então, você pega e consegue refutar, provar que o professor está errado. Só que durante aquele período, por conta da falta de instrução, de ensino, as pessoas eram enganadas e, vida que segue, porque não tinham como ver se realmente tudo aquilo era verdade. O clero. Uma outra coisa também que acontecia de muito era a venda de cargos religiosos. Muitos nobres, vendo que os padres estavam enriquecendo com essa venda de salvação, com a venda de artigos religiosos, um pedacinho da cruz de Cristo, 10 mil reais, uma água do Rio Jordão que Jesus foi batizado, 50 mil reais. Então as pessoas vendo que os padres estavam enriquecendo, muitos nobres começaram a comprar esse direito de ser padre, vendo que os impostos não eram tão lucrativos quanto o cargo religioso. Então nós temos aí muitos padres acabando sendo introduzidos na Igreja Católica sem formação, sem um chamado divino, porque um cargo religioso não é qualquer coisa, a pessoa tem que ter uma vocação, tem que ter um chamado, tem que ter algo de Deus que conduz ela a este cargo religioso. Então, durante este século XV ou XVI, não existia nada disso. Eram qualquer pessoas totalmente sem preparo nenhum que acabavam, ocupando esses cargos religiosos. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver o que mais aqui. A burguesia, ela acaba, aderindo a este movimento da Reforma Protestante. Primeiro, o que é essa Reforma Protestante? São pessoas que começam a protestar sobre todas essas coisas que estão erradas na Igreja Católica. Hoje nós conhecemos esses protestantes, que eles acabaram fundando uma nova religião, conhecemos hoje eles por evangélicos. A burguesia, ela acabou, estando do lado dessa Reforma Protestante. Por quê? Se as pessoas obedecessem à igreja e aos nobres, a obediência estava dividida em 50% e 50%, ok? Se as pessoas parassem de obedecer à Igreja Católica e começassem a obedecer somente os burgueses, os nobres e os reis, eles teriam 100% da obediência. Então, é por isso que
os burgueses eles foram a favor dos protestantes para poder acabar com este poder que a Igreja Católica estava exercendo. E no caso, se a Igreja Católica perdesse o seu poder, também perderia a sua riqueza. E a riqueza poderia passar da Igreja Católica para os burgueses. Dúvidas? Não? Nós temos alguns nomes mais importantes aí de protestantes. Foram vários os protestos, foram várias as pessoas que começaram a fazer críticas sobre a Igreja Católica, mas nós temos esses 4 que são os principais: John Wycliffe, Jean Hus, João Calvino e Martinho Lutero. E o quarto e o último, creio que seja o principal, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o que mais criticou a igreja, foi o que mais defendeu a fé, foi o que mais tentou abrir os olhos das pessoas com relação aos erros que a igreja estava cometendo. Martinho Lutero, ele escreveu 95 argumentos, que são chamados de 95 teses. 95 argumentos que a igreja estava errando. E esses 95 argumentos, praticamente todos se baseiam nos que eu citei ali em cima: salvação, latim e clero. Alguma dúvida? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Martinho Lutero, ele foi um monge alemão. Um monge, um padre, vai um padre para você entender melhor. Ele foi um padre alemão, ele pegou essas 95 teses, começou a colar essas 95 teses em todas as igrejas da Alemanha. Martinho Lutero, ele acabou sendo excomungado da Igreja Católica, ele foi expulso. Deu sorte, porque uma boa parte acabou sendo queimado vivo. Ele saiu no lucro ainda, que ele só foi expulso. Falaram, mete o pé, sai fora. Aí ele pegou, saiu da Igreja Católica e junto com ele levou muita gente. Imagina que tinha 100 mil na Igreja Católica, Martinho Lutero levou com ele uns 40 mil no mínimo. Alguma dúvida? Martinho Lutero, ele começou então a pregar a salvação pela fé, mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. Então ele começou a falar para as pessoas: não precisa pagar nada na minha igreja, na igreja protestante. É só você pegar e fazer uma confissão dos seus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus como meu salvador. Pronto, a pessoa estaria com o seu direito garantido para o céu. Foi isso que Martinho Lutero começou a ensinar, que é o que realmente está na Bíblia. Martinho Lutero, ele foi, acabou com o celibato. Na igreja dele, os líderes poderiam ter uma esposa, poderiam se casar. Martinho Lutero também ele foi a favor do batismo quando no mínimo de 15 anos a pessoa precisa ter, não quando criança. Então, por que com 15 anos? A pessoa precisa entender que ela é uma pecadora, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Então, para Martinho Lutero, um bebê não tem essas condições. Martinho Lutero também ele foi contra a idolatria, porque nesse período as pessoas idolatravam Maria, Pedro, Paulo, João, os discípulos todos, com a mesma intensidade que elas acabavam, idolatrando Jesus e Deus. E, no caso, de acordo com a Bíblia, isso está errado. Deixa eu ver. Martinho Lutero também, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, fazendo com que a camada mais pobre da população pudesse ter acesso à Bíblia, para poder conferir se realmente um líder religioso estava falando a verdade ou não. Por aí, acho que tá bom de Martinho Lutero. Dúvidas? Depois a gente tem aqui a Igreja Calvinista. A Igreja Calvinista foi fundada por João Calvino. Ele não era calvo, era o sobrenome dele, João Calvino. João Calvino, ele pregava a respeito de boa parte daquilo que Martinho Lutero falava, só que ele começava a acrescentar algumas coisas que, não é legal. Exemplo, da predestinação. Ele falava que as pessoas estavam predestinadas ou a ir para o céu ou a ir para o inferno. Independente daquilo que você faça. Se Deus olhou para sua cara, gamei nesse cara. Ele vai ser salvo e pronto, acabou. Ou Deus olhou para a cara da pessoa, não peguei ranço, já era. Vai para o inferno e já era e pronto, acabou. Então, isso era a predestinação. Um dos sinais que as pessoas iam para o céu era a teoria da prosperidade.
Se aquilo que ela fizesse, por exemplo, ganhasse muito dinheiro, fosse próspera, prosperidade é melhoria de vida. Se hoje você tira 6 na escola, amanhã você tira 7, você prosperou. Então o sinal da prosperidade era um sinal que a pessoa iria para o céu, que Deus estava com ela, que Deus estava abençoando, que ela ia ser salva. Se uma pessoa fosse próspera, se a pessoa não ficasse doente, se ela tivesse uma saúde boa, se a pessoa, hoje tem 2 fazendas, amanhã ela tem 5, ela prosperou. Se a pessoa ela tem 10 mil e amanhã ela tem 50, ela prosperou. Então esse é um sinal que essa pessoa, Deus está com ela, a prosperidade. Alguma dúvida? Se a pessoa direto ficasse doente, ficasse endividada, fosse pobre, faltasse comida, perdesse os bens dela, é um sinal que Deus não está com ela, ela ia para o inferno e já era. Depois a gente tem a igreja anglicana, que começou tudo errado também. O rei Henrique VIII da Inglaterra, ele não tinha filhos, homens. Somente homens que poderiam assumir o trono. E no caso ele pediu para o Papa, para que o Papa abençoasse o divórcio dele, para dar um pé na esposa, para que ele pudesse casar de novo. É óbvio que o Papa não aceitou isso. Aí no caso, Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, grave isso, rei da Inglaterra, ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra e funda uma nova religião, que é a Igreja Anglicana. Nessa igreja anglicana vai ser tudo errado, já começa errado, né? Porque ele pega que é um divórcio só para poder ter mais um filho homem para poder continuar o trono. Então, ele funda uma nova igreja, ele consegue se casar de novo. Essa igreja ela vai ser uma fusão da igreja evangélica com a igreja católica, ou seja, a receita perfeita para dar tudo errado. Tudo bem aí? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Depois a gente tem aqui a Contra-Reforma. A Igreja Católica passou uma cota de tempo aí, ela acabou se arrependendo. Estamos errados. A Igreja Católica desperta assim, opa, acho que estamos errando. Aí o Papa ele acaba se arrependendo de uma parte, tá? De uma parte. Depois, hoje, nós vemos que a Igreja Católica se arrependeu 100%. Mas ela se arrependeu de uma parte, do que fazia de errado, e começou a rever os seus atos. Essa revisão dos atos chama-se Concílio de Trento, onde que os padres eles acabaram se reunindo para poder ver o que realmente estava errando. Estamos errando aqui não, aqui está certo, aqui está errado. Então começou a parar, por exemplo, de vender cargos religiosos, começou a pregar a salvação pela fé gratuita através de Jesus Cristo na cruz. Então isso daí foi uma das coisas boas que a Igreja Católica se arrependeu. Começou a traduzir a Bíblia também. Os padres agora precisavam ter teologia, faculdade. Teologia é faculdade. Para poder ser padre, precisava ter uma vocação, um chamado divino. E de ruim que a Igreja Católica continuou a perseguir os hereges. Quem que são os hereges? São aquelas pessoas que protestam contra a Igreja Católica, tipo Martinho Lutero. Ele é classificado como um herege. Pessoa que vai contra a Igreja Católica. E, de acordo com aquilo que a pessoa fez, sendo classificada como herege, ela ia para o Tribunal do Santo Ofício, onde que os padres, eles faziam uma reunião, a pessoa praticamente ficava no meio, sendo julgada pelos atos dela. Dependendo dos atos que essa pessoa cometeu, ela era condenada à fogueira ou ao enforcamento. Então esse é o Tribunal do Santo Ofício. A pessoa ela era julgada pelos seus atos. Se a pessoa cometeu atos, mas me arrependi de protestar contra a Igreja Católica, ela poderia ser absolvida. Se a pessoa não, realmente é isso daí, a Igreja Católica está fazendo errado. Então a pessoa poderia ser condenada à forca ou ser queimada viva. Muitas pessoas, principalmente mulheres, que protestaram acabaram sendo até classificadas como bruxas, porque contestaram acreditando mais na ciência do que na Igreja Católica. Muitos foram classificados como bruxos e foram queimados vivos. Não tem se como... até tem como ser queimado morto também, né? Mas vocês entenderam. Alguma dúvida? A Igreja Católica... Eu pulei algum tópico? Não, né? A Igreja Católica, ela foi muito a favor das grandes navegações. Então a gente já sabe que... Qual que era o objetivo da União Ibérica? Lembre, o que é a União Ibérica? É a fusão territorial de Portugal e Espanha. Portugal e
Espanha. Isso é a região europeia da União Ibérica, ok? Exemplo, Brasil está na região da América do Sul. Lá existe a região da União Ibérica, Portugal e Espanha. Na verdade, chama Península Ibérica. O objetivo deles era fazer o quê? Contornar o continente africano para poder chegar até as Índias, ok? Até aí? Aí o que aconteceu? Uma pessoa pegou, teve a brilhante ideia de vamos tentar dar a volta, né? Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio tiveram a ideia de fazer o contorno para poder chegar nas Índias por aqui, ao invés de fazer o contorno no continente africano. E nessa ideia de fazer um contorno no mundo, acabaram chegando aonde? Na América. Ok, até aqui? O objetivo era chegar nas Índias, chegaram até a América. Quando chegaram na América, viram várias pessoas diferentes, pessoas novas. O que a Igreja Católica ela pensou? Essas pessoas elas podem aceitar Jesus, podem ser catequizadas e aumentar o número da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, o Papa, ele viu as grandes navegações de Portugal e Espanha com direção à América como algo bom para poder levantar a moral da Igreja Católica novamente, que Martinho Lutero derrubou. Dúvidas? Então na prova vai ter essa mesma pergunta. Qual o objetivo da Igreja Católica com as grandes navegações? Era aumentar o número de fiéis através do catecismo aos povos encontrados na América. Deixa eu ver o que mais tem aqui. E a igreja, então, ela acaba dividindo as terras americanas, na verdade, não só a América, mas o mundo, em duas partes. Uma parte vai ser de Portugal e a outra parte vai ser da Espanha. Essa divisão que a igreja faz, ela é chamada de Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas ele divide o novo mundo, a América, entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Então, faça a revisão, tá? No mínimo 30 linhas aí no seu caderno. Eu irei ver no dia da prova. Bons estudos. Um abraço. Que dia é o dia da prova? Calma aí que tá gravando ainda. Segunda-feira.